Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Te convido a fazer uma breve reflexão comigo sobre o seguinte tema: a quem devemos ouvir? A palavra do homem ou a palavra de Deus? Fazemos esta reflexão por quê? Porque devemos fazer as seguintes perguntas para nós: em quem estamos nos baseando? Em que estamos baseando as nossas vidas? Em quem estamos respaldando as nossas ações? Em quem estamos firmados? A quem estamos buscando agradar? No obstante, verificamos que atualmente muitos cristãos estão mais preocupados em defender opiniões humanas do que a palavra de Deus. Porque a proposta nos dias de hoje tem sido: você tem o direito de ser feliz, independente do que Deus pense a respeito. Só que antigamente os grandes homens de Deus, descritos na palavra de Deus, na Bíblia, antes de tomar qualquer decisão, fosse ela qual fosse, tinham cuidado de consultar o Senhor. Por exemplo, em 1 Reis, no capítulo 22, no verso 7, está escrito: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Em 2 Crônicas, no capítulo 18, verso 6, também está escrito: Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta que consulte ao Senhor? Algum profeta do Senhor para que o consultemos? Em 1 Samuel, no capítulo 22, verso 10, está escrito: O qual consultou por ele ao Senhor e lhe deu mantimento e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Em Juízes, no capítulo 18, verso 5, temos outro exemplo, pois também está escrito: Então lhes disseram: Consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. Se a resposta de Deus fosse favorável, eles obedeciam. Se a resposta de Deus fosse desfavorável, eles também obedeciam. Infelizmente, atualmente, vemos grande parte dos cristãos mais preocupados com a opinião, com as opiniões humanas do que o que dizem, o que diz realmente a palavra de Deus. Vemos grande parte dos cristãos mais preocupados com o que dizem os seus seguidores em suas redes sociais do que com o que Deus realmente pensa ou fala a respeito. Independente do que diz a Bíblia, a palavra de Deus, o pensamento humano tem prevalecido. Será que isso está correto? Será que esta é a vontade de Deus? Muitos estão se baseando em experiências humanas que são contrárias à palavra de Deus, tentando justificar essas experiências com o amor ou com um suposto direito de ser feliz. Inclusive fazem enquetes, pesquisas de opinião a respeito, como se a maioria sempre tivesse certa ou como se a voz do povo fosse a voz de Deus. Ora, bem sabemos que todos os líderes ou personagens bíblicos que não deram ouvidos à palavra de Deus se deram muito mal. E se eles se deram mal naquela época, por que hoje seria diferente? Pois foi o próprio Deus quem declarou: Maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, conforme está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 5. Este mesmo Deus que disse essas coisas antes não estaria dizendo a mesma coisa hoje? Afinal, conforme está escrito, o próprio Deus diz no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 6, Deus diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 8, também está escrito: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então por que buscamos nos homens as respostas, se as melhores respostas são as de Deus? Pois é Ele quem sabe o que é melhor para nós. E por isso, com grande pesar, vemos a assim chamada Igreja Cristã Contemporânea mudar, e mudar para pior. Pois muitos estão deixando de consultar a Deus, de esperar no Senhor, de buscar a face do Altíssimo para dar ouvidos àquelas coisas que falam os homens.
Muitos estão deixando de buscar, de dar ouvidos à palavra de Deus para dar ouvidos àqueles que falam o que os homens querem ouvir e não o que Deus manda falar. Com pesar, vemos uma geração de cristãos agindo conforme o apóstolo Paulo alerta em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 3, onde está escrito: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Ser discípulo de Jesus é ser servo, é obedecer a Deus, mesmo quando a sua palavra não nos agrada. Jesus, no Getsemane, deu o exemplo quando orou a Deus: Pai, se puder, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. E Jesus obedeceu à vontade de Deus, indo para o Calvário em nosso lugar, carregando e sendo pregado em uma cruz que era nossa. Mesmo quando a palavra de Deus nos diz algo que nós não gostamos, ela deve ser obedecida. Foi isso que Jesus mostrou, que devemos nos submeter a Deus, mesmo quando a palavra de Deus é contrária ao que queremos. Pois, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, Deus nos alerta: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, né? E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. O fato é que ouvir a Deus, ouvir ao Senhor, servir ao Senhor, obedecer a Deus é sempre e sempre será o melhor caminho. Nem sempre o que queremos ouvir é o melhor para nós e o que de fato precisamos para as nossas vidas. Pois Deus não nos dará o que queremos. Deus nos dará o que realmente precisamos e o que de fato é o melhor para as nossas vidas. Então, menos meninice e mais maturidades para todos nós. E você, pregador, é melhor ser crucificado por dizer a verdade do que aclamado e carregado por dizer e viver uma mentira. Pense nisso. Que Deus te abençoe e mantenha sempre viva a esperança. Vivamos pela verdade. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.